Salve, rapaziada, como é que vocês estão? Tranquilidade? Estamos aqui, mais um domingo aí, né? Mais um dia de jogo aí. Agora são 9h18 que eu tô gravando esse vídeo aí. O Galo jogou hoje pelo Brasileirão, se eu não me engano, pela quarta rodada, às 4 horas da tarde, onde, né, finalmente conseguiu seus primeiros 3 pontos aí, importantíssimos no campeonato. Atualmente, se eu não me engano, ele se encontra na 16ª posição com 5 pontos, né? Com esse jogo de hoje, ainda tem alguns jogos rolando, inclusive o Cruzeiro está jogando contra o Bragantino nesse exato momento e que, né, felizmente está tomando de 1-0, eu espero que piore. E é o seguinte, né, a gente jogou hoje contra o Botafogo dentro do Mineirão, a gente sabia que era um jogo de extrema importância para a gente poder retomar, né, o nosso ritmo de jogo, o nosso ritmo no campeonato, né, que nem começou, não teve nenhum começo, né. Então é isso, né, espero que a partir do jogo de hoje, já vou adiantando que não foi um resultado tão convincente, por mais que foi uma vitória, né, importante, mas não foi um placar lá convincente, né, a gente vai pontuar algumas coisas aqui, e vamos começar pelo começo já com a escalação do jogo passado, que foi contra o Santos, que a gente tomou de 2-0. O time aqui praticamente é o mesmo, a gente tem apenas duas alterações nos laterais, né, no lateral, na lateral no caso, e no meio de campo, né, que aqui no jogo passado contra o Santos a gente tinha o Saraiva e no meio campo o Gustavo Scarpa, e no jogo de hoje a gente teve o Natanael e o Igor Gomes como titular. Bom, de todas essas mexidas aqui do Cuca, o que eu acho que não deveria ter apenas acontecido é ter colocado a entrada do Igor Gomes no lugar do, deixa eu ver, do Scarpa, né? Se fosse para poder tirar o Scarpa, que colocasse pelo menos o Gabriel Menino, porque eu venho me repetindo, né, desde o vídeo passado. O Igor Gomes não é um jogador que me agrada aos meus olhos, não é um tipo de jogo legal que o cara faz, ele não tem habilidade, basicamente ele é um a mais no campo lá. Mas surpreendentemente, né, ele fez até com um bom primeiro tempo, né? Ele ficou jogando apenas os primeiros 45 minutos, logo após o intervalo, o Cuca trocou o Gustavo Scarpa com ele, né? Fez também mais uma alteração que, se eu não me engano, deixa eu ver quem que saiu aqui também que entrou, foi o Gabriel Menino entrou. Eu não lembro agora no lugar de quem, acho que foi do Caio Paulista, acho que foi do lugar do Caio Paulista, acho que, se eu não me engano, foi dele mesmo. Então, assim, o Igor Gomes até que fez um bom primeiro tempo, né? E desempenhou até mais do que o esperado, né? Por mais que essa não seja uma formação que me agrade muito, eu acho que o Cuca deveria entrar sim com o Gabriel Menino na titular, juntamente com o Gustavo Scarpa, né? A gente ter dar uma olhada e talvez se tira o Caio Paulista, não sei, faz uma jogada aí para que continue, porque querendo ou não, o Gabriel Menino é um cara que não atua tão, não tá atuando tão bem nesse exato momento, mas é um jogador de alta qualidade, né? Bom, o Galo começa o jogo da seguinte forma, né? Atacando, buscando o jogo, nos primeiros 15, 10 minutos dá só Galo, e daqui a pouco o Botafogo, né, meio que acorda pro jogo, começa a tentar alguma coisa, e basicamente é um primeiro tempo bem equilibrado, onde os dois times atacam bastante, se eu não me engano, teve 4 finalizações pro Atlético Mineiro e 3 do Botafogo. Pode ser um número, né, baixo, mas quando você analisa isso jogando para os dois lados e tendo dividido o tempo todo, foi um jogo pegado do início ao fim. Já já também vou comentar sobre o cartão vermelho, né? A gente mais uma vez eu vou destacar isso daqui, eu não vou falar isso agora porque eu não quero deixar de passar em branco. Atuação impecável do Lianco, que nunca deixa de decepcionar a nossa torcida, né? Muito menos o time. É um cara assim que vem se entregando diariamente no Galo aí, é um cara que eu acho que não tem nem o que reclamar dele. Ele, todas as divididas lá em cima, todo tipo de briga, dentro e fora de campo, o cara tá em cima. Então, assim, literalmente tá sendo o xerife da zaga aí, que tá segurando as rédeas por enquanto aí. O Alonso também, que fez um ótimo jogo hoje. O Alonso eu vim sentindo um pouco, né, da falta dele nos jogos anteriores. Acho que ele tem deixado a desejar um pouco, mas que no jogo de hoje ele foi fundamental em muitas bolas divididas que talvez pareciam perdidas. Ele ganhou. E com a entrada do Natanael no lugar do Saraiva, que é o que eu disse no vídeo passado, que eu acho que o Natanael deve ser titular fixo, o Natanael é um cara que desempenha um papel muito bom de estar se deslocando nas laterais, fazendo com que ele desprenda do marcador, fazendo com que ele atraia um pouco dessa marcação e não deixa a marcação concentrada muito no Rony, no Hulk. Né, para quem, né, costuma apenas assistir por assistir o futebol, talvez não vê diferença alguma nisso, mas quem, né, tenta aprofundar essa visão aí, vê que isso faz uma diferença enorme, porque quando você tem um lateral, né, de preferência os dois, né, que de vez em quando o Coelho no segundo tempo estava fazendo esse papel também de lateral, que é subindo e descendo, faz com que a marcação das laterais do time adversário e a zaga principal tenha que se desprender e ficar preocupando toda hora com o jogador passando atrás, ou seja, faz com que o foco principal do ataque, que é Hulk e Rony,
talvez não ser esse visamento principal, com que eles possam também criar um jogo mais limpo e talvez criar oportunidades muito boas. Inclusive, né, o Gustavo Scarpa entrando no segundo tempo teve uma chance claríssima de gol que não foi aproveitada, né? Que se eu não me engano, o Coelho, o Gabriel Menino, acho que o Gabriel Menino limpa a jogada, cruza para ele sozinho, tipo, para ele fazer o gol, tava praticamente entre aspas sem goleiro, que o John tava voltando ainda, tava pegando ele no contrapé. Aí ele acabou que ele dominou a bola duas vezes, deu tempo do John se recuperar e a zaga também. E acabou que não saiu o gol. Bom, a gente tem aqui, né, o primeiro tempo se encerra, né? Acabou que eu passei para o segundo tempo já de uma vez, mas o primeiro tempo aqui acaba 0 a 0. É um Galo que a gente vê nos primeiros 35 minutos de jogo, um jogo bem equilibrado, mas lá pro finalzinho o Galo dá uma desacelerada aí, fazendo com que o Botafogo cresça um pouco mais e dá essa impressão que o Botafogo jogou mais o primeiro tempo, né? Tanto é que os analistas dos jogos aí, né, ao final do jogo, né, destacam a atuação do Botafogo do começo até o fim do jogo, né? Porque a gente vê o Galo só atacou nos 15 primeiros, nesse meio tempo aí deu uma equilibrada o jogo e lá pro final o Botafogo atacou mais, né? Então, assim, deu a entender que o Botafogo jogou um pouco melhor no primeiro tempo, mas eu ainda discordo disso, né? Eu acho que o Galo teve mais oportunidades e as chances que o Galo chegou mais vezes foram muito mais claras do que a do Botafogo. Bom, aqui no segundo tempo, né, aos 2 minutos já do segundo tempo já, a gente tem um golaço do Coelho, um golaço assim, né? Um cruzamento e uma falha também onde o John e eu esqueci o nome do zagueiro que estava marcando o Coelho, eles basicamente deixam de acompanhar a jogada no cruzamento, fazendo com que a bola passe pela grande área toda e pela pequena área, fazendo com que o Coelho escolhe de cabeça, né? O gol vai estar passando aí para vocês, mas o gol foi um gol até que eu vi, foi um gol bem confuso de primeira, né? Mas depois, vendo ali, entendi melhor. O Coelho ele teve um lance livre ali para poder cabecear. Falha da zaga do Botafogo, mas melhor bem aproveitado. Esse lance aí do gol, eu tenho que destacar que eu venho criticando aqui as jogadas aéreas do Galo. Essa daí eu vou falar que foi uma jogada, querendo ou não, de sorte do Galo, porque o Galo, mais uma vez, em todo momento, tentava bolas aéreas do começo até o final do jogo e não resultava em nenhuma jogada perigosa. Uma bola ou outra que o Rony cabeceava que talvez surtir algum efeito lá. Mas aqui, sobre as bolas aéreas, eu quero destacar alguma coisa que já vem me incomodando há algum tempo, né? Eu sei, né, que a gente, como torcedor atleticano, jamais deve, tipo assim, né, cobrar o Hulk como um quesito, né? Até porque o Hulk tem sido um dos caras que, desde muito tempo, desde que chegou no Galo, o cara vem, tipo, surpreendendo. E eu digo e repito, um cara na idade do Hulk, vindo de onde ele veio e tendo toda a carga, né, de carreira que ele tem, o cara, ele praticamente, assim, ele tá deslanchando, tá ligado? Mas, pô, o cara, ele ultimamente ele tem, pô, tem pegado muita jogada individual, tem forçado muitos lances que talvez não é aquilo, sabe? Tem segurado muita bola, tem deixado de tocar, distribuir, servir um pouco, né, pros companheiros ao lado, pro Coelho, pro Rony, e acaba que isso tem fazendo falta, né? Ele tá acabando matando muito o ataque do Galo. E isso daí pode pesar na frente, né? Essas oportunidades não aproveitadas podem custar caro na frente. Então, eu acho que é algo que o Hulk tem que trabalhar. Eu sei que ele é um cara que tem sede de fazer gol e, tipo, um cara do nível dele que fica 2, 3 jogos sem fazer gol, pra ele deve ser, tipo, incansável, tá ligado? O cara não deve suportar isso, mas ele tem que também ter uma visão, né, de elenco, de equipe. Bom, passando aqui agora, né, pro vídeo aí que vai estar passando pra vocês da expulsão do Hulk não, gente, acho que é do Gregory, não sei se o nome do jogador é Gregory, deixa eu dar uma olhada aqui. É, Acho que é David Ricardo, é. O nome do jogador é David Ricardo. Ele deu uma entrada clara ali. Eu achei que o juiz ia dar cartão vermelho de primeira. Mano, esse juiz, sinceramente, acho esse juiz muito fraco, cara. Nos dois jogos que ele apitou aí, que eu lembro, ele expulsou o Hulk. Uma contra o Cruzeiro e uma outra, eu não lembro contra qual time que foi, que ele expulsou o Hulk também. É um árbitro que eu acho muito fraco. Ele tem uma forma de apitar que não dá pra entender qual que é a regra que ele usa. Então, assim, eu acho um péssimo árbitro, né? Teve que ir no VAR pra poder revisar um lance claro. O Hulk tava, tipo, sozinho, era ele e o gol só. Ele tinha, inclusive, adiantado a bola pra justamente se recebesse o contato, fosse o contato só nele. E aí ele precisou de auxílio do VAR. Mais uma vez o VAR ajudando aí, né, a fazer a decisão correta. Então, o jogador é devidamente expulso e a gente encerra aí o Galo ganhando de 1 a 0 do Botafogo dentro de casa.
um resultado, né? 3 pontos importantíssimo, digo e repito aqui, importantíssimo para o Galo. E aí a gente vai ver, né, que temos os próximos 5 jogos do Galo vai ser fora de casa. O Galo só retorna a jogar dentro de casa no mês que vem, se eu não me engano, a partir do dia 10 de maio. O Galo vai ter jogos na Sul-Americana contra o Mirassol pelo Brasileirão e contra o Juventude, ou seja, dois times fraquíssimos que o Galo, né, por mais que o Mirassol, né, tenha crescido aí para esses times aí, né, contra o Grêmio, deu ganho de 4-1, mas querendo ou não, é um time fraco, é um elenco fraco que o Galo, né, se jogar com maturidade e com vontade do início ao fim do jogo, é possível sim ter uma vitória, e contra o Juventude também. E o Galo volta a jogar dentro de casa contra o Fluminense. Então, deixa anotado aí na agenda pra gente não perder. A gente, próximo jogo, se eu não me engano, é pela Sul-Americana. A gente vai estar acompanhando aí, se eu não me engano, é na quarta-feira. E é isso aí, rapaziada. Tamo junto. Muito obrigado aí por vocês terem acompanhado aí até agora. Deixa aí nos comentários aí o que vocês acharam deste jogo. Será que agora o Galo realmente alavanca e a gente, né, quem sabe não pode sonhar com um topo de tabela ou pelo menos um G4, né? Também temos que ser reais aqui e ver o que dá pra sonhar. É isso, meu. Muito obrigado. Eu vou ficando aqui. É nóis. Falou e eu fui.